Amém? A linguagem da fé. Falando a linguagem da fé. Mais uma vez quero ler com vocês o versículo Mateus 12, 34, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma coisa que nós precisamos entender é que se nós cremos nas promessas de Deus, se nós cremos na palavra de Deus, aquilo que nós falamos deve estar alinhado com as Escrituras. Nós precisamos declarar, não pelo aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós estamos crendo, alinhados com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que tem mais de 8.000 promessas, nós precisamos estar alinhados com essas promessas, porque tal qual a palavra de Deus nos ensina, assim deve ser a nossa vida. E como nos ensina Deus, nós precisamos declarar, ir na direção daquilo que nós cremos, falar como nós cremos, ter uma linguagem segundo a linguagem de Deus, uma linguagem que reflita a cultura de Deus. E a pergunta do Espírito Santo para nós nessa noite é: temos nós falado segundo a cultura do reino de Deus? As nossas palavras, aquilo que está saindo da nossa boca, aquilo que está cheio, do que está cheio em nosso coração, está refletindo a cultura do reino de Deus? Está refletindo o céu? As nossas palavras refletem a cultura celestial? Ou ela está mais parecida com aquilo que é terreno? Ou está mais parecido com aquilo que é natural? O que nós precisamos aprender? A falar as coisas boas. Você sempre fala o que é bom? Você tem aí uma linguagem otimista, uma linguagem positiva, uma linguagem visionária. Aquele que é servo de Deus tem uma linguagem visionária. Nós contemplamos as coisas pela fé. Nós vemos pela fé e já declaramos com os nossos lábios aquilo que nós vemos pela fé. Você precisa entender que você nasceu para ser cabeça, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser um influenciador, você nasceu para ser feliz, para ser abençoado, para ser abençoador, você nasceu para ter a sua vida bem-sucedida. E aqui eu não estou dizendo só o sucesso, ser bem-sucedido segundo os padrões mundanos, mas eu estou dizendo de ser bem-sucedido segundo os padrões de Deus. E ser bem-sucedido aos padrões de Deus é estar alinhado com o desejo dele para as nossas vidas e entender que ele é o nosso pastor e que ele tem cuidado de nós e que ele não permite que nada nos falte. Esse é o desejo de Deus para nós e é o que nós precisamos entender. Precisamos ter uma linguagem positiva. E a coisa mais terrível é quando nós encontramos um servo de Deus que não usa da linguagem celestial, não usa a linguagem de fé. E ao contrário, é uma pessoa que vê tudo de maneira negativa, não vê as coisas como precisam ser vistas, e parece que tudo está ruim. E às vezes você pergunta: e aí, está tudo bem? E a pessoa descarrega sobre você um monte de situações. Presta atenção, eu não estou dizendo para nós sermos fingidos. Pergunta se está bem só por desencargo de consciência, como é algo da cultura brasileira. Muitas vezes nós perguntamos se está bem, não querendo saber se a pessoa está bem, mas é parte de cumprimentar, faz parte da educação que nós entendemos que deve ser assim. E às vezes alguma pessoa ela não está bem, ela pode falar: hoje eu não estou bem. Isso é uma coisa. Mas existem pessoas que nos admiram
se ela falasse assim: hoje eu estou bem. Porque todas as vezes tem uma enxurrada de coisas negativas saindo da boca da pessoa. É aquela pessoa que procura problemas para despejar. E infelizmente muitos cristãos, eles são assim. Eles têm uma linguagem negativa, não entendem e não falam segundo a linguagem de Deus. Tudo está errado. Eu nasci para ser fracassado, eu nasci para sofrer. E tudo para ele então é algo negativo. Mas nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, nós precisamos falar a linguagem da fé, a linguagem de Deus, a linguagem do nosso Pai. Então, na mensagem de hoje eu quero enumerar algumas coisas que nós precisamos tirar da nossa linguagem e como nós precisamos nos portar então para viver falando a linguagem da fé. Amém? Então a primeira coisa é: pare de falar a linguagem do mundo. E nessa linguagem do mundo existem vários aspectos que nós precisamos corrigir, que nós precisamos eliminar do nosso vocabulário, da nossa maneira de dizer. E uma delas é: pare de reclamar e haja pela fé. O mundo ele gosta de reclamar, ele gosta de murmurar. E alguém já disse alguma vez que a murmuração nada mais é do que uma oração ao diabo. Porque você não exalta a Deus, mas de alguma maneira você está dando crédito para a ação do inimigo na sua vida. E às vezes inclusive está dando até ideia para ele, coisas que ele nem queria fazer. Isso aí é bom, hein? Vou aproveitar essa sua ideia. Você não está falando a linguagem de Deus e ainda está me dando ideias de como eu devo agir na sua vida, porque você está mostrando quais são os seus temores, quais são as suas debilidades, aonde eu posso te atacar. Então nós precisamos aprender a parar de reclamar. Diante dos obstáculos, na realidade nós precisamos parar de murmurar e falar a linguagem de Deus. E um bom exemplo para que nós possamos entender isso é o povo de Israel no deserto. Quando você lê a palavra de Deus, o capítulo 14, você vai se deparar com o povo murmurando mais uma vez. Infelizmente, o povo de Israel vivia debaixo de uma cultura de escravidão. E mesmo quando Deus os resgata, eles continuam com essa cultura de escravo, eles continuam com uma cultura de murmurar, de reclamar, e todas as situações eles não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo, mas ao contrário, eles observam as coisas negativas e eles potencializam as coisas negativas, coisas que na realidade nem eram negativas. Porque o fato do exército de Faraó estar perseguindo o povo de Israel não era algo negativo. Era Deus querendo mais uma vez manifestar a sua vontade sobre o Faraó. Deus não queria apenas envergonhar ali Faraó. Deus queria eliminar aquele homem que era mau, aquele homem que era um carrasco. E se ele não persegue os israelitas, ele não vai parar ali dentro do mar, com seus carros, com os seus soldados. Faraó ficaria no Egito e viveria, todavia ele estaria ali vivendo a sua maldade, já que o coração dele, mesmo depois de tantas coisas, não se voltou ao Senhor. Mesmo diante da perda de um filho, ele não se voltou ao Senhor. Então o povo de Israel começou a olhar aquilo como algo mal, algo que na realidade não era mal, algo era que Deus queria engrandecer ainda mais o nome dele e livrar ali o povo de Israel para sempre da opressão de Faraó. E no capítulo
14, quando eles estão vendo ali os exércitos e Faraó chegando, todo bem equipado com os seus carros de batalha, eles fazem a seguinte declaração: pois teria sido melhor para nós servirmos os egípcios do que morrer no deserto. Eles estavam murmurando. Deus havia os livrado, Deus havia feito deles homens livres. E sabe o que eles estão declarando para Deus agora, nesse momento de murmuração? Para nós preferíamos continuar ali no deserto, servindo a Faraó, em condições precárias, sendo abusados todos os dias, morrendo, do que vir aqui morrer no deserto. Moisés, diferente, ele sim tinha aprendido com Deus, e agora ele tinha uma linguagem diferente, a linguagem da fé. E olha a declaração de Moisés no mesmo capítulo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje. Linguagem de fé, ela é declarada antes de que seus olhos vejam aquilo que Deus está fazendo. Moisés ainda não havia visto o mar se abrir, mas ele creu em Deus. E aí ele declara automaticamente: olha, vocês hoje mesmo vão ver aquilo que Deus vai fazer, o Deus vai realizar na história. Vão passar décadas, vão passar séculos, vão passar milênios, e as pessoas vão lembrar desse dia. Vão lembrar que Deus livrou o povo de Israel das mãos do inimigo, das mãos de Faraó, de maneira sobrenatural, abrindo o mar. A linguagem de Moisés era diferente. E da maneira que Moisés falou, assim aconteceu. Eles viveram um grande livramento. E ainda hoje, nós pregamos, nós falamos, nós fazemos filmes, fazemos obras teatrais desse dia, cantamos aquilo que aconteceu há centenas de anos atrás, porque Deus deu um grande livramento. Mas a murmuração daquele povo era muito grande. E sabe, isso tem que ser, nós precisamos tomar cuidado com a nossa murmuração, porque sabe o que acontece? Como eu disse, a murmuração é uma oração ao diabo, e muitas vezes nós estamos fazendo da nossa murmuração uma palavra profética. Nós estamos declarando com os nossos lábios aquela murmuração, e aquilo está soando no mundo espiritual como uma palavra profética. Se é o pastor André que está falando, não vale. Se está na Bíblia, é lei. Olha o que diz lá em Números 14. Diz assim: então toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e continuou em prantos a noite toda. Eles eram chatos. Suas vozes se elevaram em um grande protesto contra Moisés e contra Arão, que eram os servos escolhidos de Deus, que eram os líderes do povo. E eles ali começaram a murmurar, chorar, reclamar, e em alta voz contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ao menos seria melhor, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Olha o que eles estão declarando: seria melhor ter morrido no Egito. Você fez nós passarmos o mar para que nós morrêssemos. Seria melhor morrer mesmo logo no deserto. Parece que é isso que Deus quer de nós. E eles começaram a murmurar. E no capítulo 14, lá no verso 28, vai dizer assim: agora digo-lhes o seguinte, palavra de Deus para eles: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor,
Farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Olha o que Deus está falando. A sua murmuração está chegando aqui para mim, e eu vou fazer exatamente aquilo que vocês falaram, aquilo que vocês declararam. Vocês não querem morrer no deserto? É isso que vocês estão reclamando? Ai, seria melhor até morrer no deserto do que viver essa agonia que nós estamos vivendo com Moisés, com Arão, com Deus. Toda essa trajetória para nós tem sido terrível. Ai, vamos morrer logo no deserto. E Deus falou: você está reclamando? Está dizendo que seria melhor morrer no deserto? Da maneira que vocês estão falando é o que eu vou fazer. Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto. Está entendendo o problema da murmuração? Está entendendo o problema que nós temos quando nós não temos uma linguagem de fé? Quando nós não conseguimos ver Deus agindo no meio das situações, e nós murmuramos e nós reclamamos, a nossa murmuração chega aos ouvidos de Deus. E da maneira que nós declaramos, assim pode acontecer. E aquele povo morreu no deserto. Eles estavam pedindo isso já há muito tempo. Ai, seria melhor estar lá, morrer lá com o faraó. Já que não tinha mais faraó, seria melhor morrer no deserto. A reclamação deles chegou a Deus. E Deus falou: não sou eu que estou falando, mas da maneira que vocês falaram, assim vai acontecer. Murmuração é um perigo. Nós precisamos tomar cuidado para que essa murmuração não seja uma declaração profética para as nossas vidas. Pare de falar dos seus medos e temores. Quando nós falamos dos nossos medos e temores, eu não estou dizendo isso de maneira mística, não pode falar. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou falar porque o inimigo ele não pode ler os meus pensamentos, mas se eu falar ele vai fazer aquilo que eu não quero que ele faça. O inimigo não tem poder de fazer nada que nós não demos brecha para que ele realizasse. Mas sabe o que acontece quando você começa a declarar os seus medos e os seus temores? Aquilo se torna algo tão vívido e tão forte na sua vida. E o fato de você declarar mais dos medos e temores quer dizer que você está abandonando as promessas de Deus para a sua vida. Declare as promessas de Deus ao invés de declarar os medos e os temores. Jó era um grande homem de Deus. Jó era um dos homens na Bíblia que nós vemos ser elogiado por Deus. E ele é elogiado inclusive para o próprio Satanás. Deus fala: está vendo, Satanás, meu servo Jó? Não há um homem tão íntegro como ele na face da terra. Não existe um homem tão íntegro como ele na face da terra. Eu estou pensando aqui que às vezes tem alguns políticos que dizem que não existem homens tão íntegros como eles. Mas eu prefiro não me elogiar diante dos homens, mas assim como Jó, ser elogiado por Deus. Não existe homem tão íntegro na face da terra como Jó. Mas sabe o que acontece? Ele tinha um temor no coração dele. E lá em Jó 3:25 diz assim: o que eu sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Tudo aquilo que estava acontecendo com Jó já era algo que passava pela cabeça dele. Mesmo coisas tão graves que nenhum ser humano normal consegue pensar em uma desgraça tão grande como a de Jó. Perder toda a família, todos os filhos. Perder ali todos os bens. Perder a sua própria saúde. Perder a sua credibilidade diante dos homens. Era algo que ele já pensava. Porque ele diz: o que eu temi me aconteceu. É lógico que Jó não tinha todos os instrumentos que nós temos. A palavra de Deus como nós temos hoje. Ainda não tinha sobre a posse dele as 8.000 promessas que nós temos.
Então nós precisamos falar de maneira diferente, não temer, mas nós precisamos declarar as palavras do Senhor, as promessas dele para a nossa vida. Se em seu coração existe algum temor, declare ao contrário aquilo que a palavra diz. Declare a promessa de Deus em relação àquilo que você vai ver. Você vai estar falando a linguagem de fé e você vai ser abençoado por isso. Nós precisamos encher a nossa mente e os nossos lábios da palavra de Deus, porque é isso que fortalece o nosso espírito. A boca fala o que o coração está cheio. Quando nós enchemos o nosso coração da palavra, nós iremos falar a palavra, declarar a palavra, e mesmo em momentos de temor, mesmo em momentos de dificuldade, nós iremos agir segundo as promessas e a palavra de Deus para a nossa vida. Então pare de reclamar, haja pela fé, declare com a fé em nome de Jesus. Dentro das coisas negativas que nós podemos declarar a linguagem do mundo, a outra coisa que eu quero falar com vocês é: pare de falar do que você não tem. Fale do milagre que você viverá. Fale do milagre que você vai viver. Às vezes nós gastamos tanto tempo falando o que nós não temos, e nós não damos espaço para Deus fazer um milagre na nossa vida. O profeta Elias viveu uma experiência assim, em 1 Reis capítulo 17, do versículo 8 em diante. Ele tem um encontro com uma viúva, a viúva de Serepta. E ele ali pergunta para ela o que ela tinha. E na realidade, a declaração é: eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite para fazer o último pão, para eu comer, para dar para o meu filho, para depois morrermos. Olha a declaração dessa mulher. Ela estava vendo as coisas naturalmente. Os seus olhos estavam observando aquilo que ela estava podendo contemplar humanamente falando. Mas o profeta lança um desafio para aquela mulher e diz: olha, eu quero que você faça algo diferente. Porque se você fizer diferente, você vai observar que não vai faltar o azeite e não vai faltar o trigo. A farinha não vai faltar, você vai alimentar o seu filho e você não vai morrer. Essa sua declaração negativa, declarando aquilo que você não tinha, vai ser anulada. Faz primeiro para mim, entrega para mim que você vai ver o milagre. E aquela mulher viveu o milagre por muitos meses, até acabar a fome. Assim como o profeta também desfrutou daquele alimento durante esse período. O foco daquela mulher era naquilo que ela não tinha. E ela já tinha feito uma declaração, não que vinha da parte de Deus, mas que vinha da parte da lógica humana. Aquela mulher, ela disse o seguinte: eu vou comer, vou dar para o meu filho e vou morrer. E Deus está dizendo diferente, faça diferente, creia, espere algo mais, não declare aquilo que você não tem, veja aquilo que você já tem, porque é o que você tem que Deus faz um milagre. É no que você tem, é no que você possui que Deus faz o milagre. Deus, ele não precisa daquilo que você não tem para fazer o milagre. Apesar de muitas vezes nós pensarmos que é mais fácil, mas ele sempre nos olha e diz: o que você tem, o que está na tua mão, é isso que eu vou fazer se tornar um milagre. Pode ser uma vara, e com essa vara eu vou fazer o mar se abrir. É o que você tem na mão. Pode ser a vara, olha, eu vou fazer milagres acontecerem. Ah, o que você tem? Eu tenho pedras e eu tenho a minha funda. É com ela que você vai derrubar o gigante. O seu discípulo Eliseu, o profeta Eliseu, também teve um encontro com uma viúva. Essa viúva era era esposa de um dos profetas, da escola de profetas, um seminarista,
alguém que estava se preparando na lei, que desejava ali fazer a palavra, pregar a palavra, fazer a vontade de Deus, mas nós vemos que esse homem morreu e agora essa mulher tinha ficado com uma dívida, e se ela não pagasse essa dívida, os seus filhos seriam vendidos como escravo. Então, pelo menos, sabiamente, essa mulher procurou o profeta Eliseu, e ele pergunta: você vai viver um milagre, mas o que você tem? No versículo, no capítulo lá de 2 Reis 4, você vai ver a declaração dessa mulher de 1 a 7, mas ela vai dizer assim: essa sua serva não tem nada em casa. Veja como o ser humano é. Nós observamos o que nós não temos, nós destacamos aquilo que nós não temos. A nossa declaração e o nosso foco está naquilo que nós não temos, quando na realidade o milagre acontece nas nossas vidas a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que já está nas nossas mãos, a partir da nossa fé, a partir da nossa declaração de fé. E aí ela continua dizendo: a não ser um vaso de azeite. Ela menosprezou aquele vaso de azeite, e justamente aquele vaso que foi o instrumento usado para ela viver um grande milagre. Você conhece a história. Ela foi, pegou vasilhas, foi para o seu quarto, trancou ela juntamente com seus filhos, começaram a despejar e foi multiplicado aquele azeite, que ela vendeu, que ela pagou a dívida, e Deus é tão bom e falou: e aí você vive do resto, do lucro. Então o nosso foco não deve ser naquilo que nós não temos. Aquilo que nós não temos tenta nos limitar. Você tem que olhar aquilo que você já tem, que é com o que você já tem que Deus vai fazer uma revolução na sua história. O Senhor nosso Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades. Sabe o que acontece? Não se preocupa no que você não tem, mas anota aí na sua Bíblia essa promessa de Deus para nós. Decore, lembre dessa promessa, declare essa promessa. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. É isso, os nossos olhos eles precisam estar voltados nisso. Olha o que ele está dizendo: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Não é segundo a minha riqueza, não é segundo as riquezas humanas, mas veja bem a declaração de Paulo aos Filipenses, uma promessa que é para nós também: segundo as suas riquezas em glória. É algo grandioso que Deus tem. Olha o que Ele vai fazer segundo essas riquezas: há de suprir em Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, Ele há de suprir tudo aquilo que vocês precisarem. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, e a nossa declaração tem que ser essa. A nossa declaração é: hoje eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Essa é a declaração equivocada. A nossa declaração não pode ser: hoje eu só tenho um pouco de azeite. A nossa declaração não pode ser: o que eu tenho é muito pouco em relação daquilo que eu preciso realizar. A nossa declaração precisa ser a mesma de Paulo aos Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades, tudo aquilo que vocês precisam. Você pode precisar de poucas coisas, vocês podem precisar de muitas coisas. O nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Terceira coisa que eu quero falar, que nós precisamos tirar da linguagem que nós temos, às vezes, uma linguagem mundana. Nós precisamos parar de falar em doença, e nós precisamos falar de saúde e de cura. Você já viu, infelizmente existem muitos cristãos, mas não só os cristãos, que fazem um campeonato de quem está pior.
Você não pode falar que alguma coisa está doendo. Aí sabe o que acontece? Eu passei ali, eu tropecei, bati meu pé, meu dedinho está latejando, está doendo para chuchu. A pessoa na hora vai falar: o quê? Seu dedinho está doendo? Eu estou doendo é o corpo todo. A pessoa começa a fazer um campeonato, faz 5 dias que eu estou todo dolorido, parece que eu tomei uma surra do Mike Tyson. Aí você espirra: nossa, eu estou espirrando. Você está espirrando? E eu que estou com uma gripe que não sai de jeito nenhum. Muitas vezes nós vemos as pessoas falarem mais da doença, mais da enfermidade do que da própria cura, da saúde que Deus proporciona para cada um de nós. Pela fé, creia no milagre e declare o milagre sobre a sua vida. A promessa de Deus que está lá no livro de Isaías 53:4, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, você já fala declarando: sabe, eu bati meu pé, machuquei, o meu dedinho está latejando, mas em nome de Jesus, eu já estou curado, porque Cristo já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Precisamos mudar a nossa linguagem. E a prova de que isso é verdade, o ministério de Jesus esteve sempre recheado de milagres, de cura. Todo lugar que Jesus ia, Isaías profetizou que iria vir aquele que iria levar sobre si todas as dores e todas as enfermidades. E nós vemos o ministério de Jesus. Jesus, até mesmo antes de ir para a cruz, já demonstrando o que era o ministério, o que era a vida dele para cada um de nós. E ele curava as dores, as enfermidades e doenças que não tinham cura naquela época, e nem hoje. Mas era lepra, era cegueira, era pessoas que tinham problemas físicos, não podiam caminhar. E nós vemos Jesus curando todo tipo de pessoa, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, mais uma promessa. Quando você se sentir doente, declara aí Isaías 53, versículo 4, mas também pode declarar lá o Salmo 91:16, que diz assim: vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Não se preocupe com os seus dias. Deus está falando: eu vou te dar a longevidade, eu vou cuidar de você, eu vou te mostrar a minha salvação. Outra coisa que nós precisamos tirar da nossa linguagem é que nós precisamos parar de falar de morte. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utilizar, come do seu fruto. A vida e a morte está no poder da língua. Se você sabe usar a sua língua em favor da vida, você vai experimentar. Uma certa mulher de Deus, a Sunamita, ela era uma mulher que amava muito ao Senhor. E ela reconheceu no profeta Eliseu um homem de Deus. E ela fez algo, ela falou: esse homem realmente é um homem de Deus. Conversando com o seu marido, eles eram muito ricos. O que a gente pode fazer por ele? Vamos construir um quarto para ele. Vamos mobiliar esse quarto para que todas as vezes que ele passe por aqui, nós possamos ter o privilégio de receber ele na nossa casa. Ele ficar conosco, ele ter um lugar para descansar, um lugar para orar. E eles construíram isso. E Eliseu ficou muito tocado. E ele falou: puxa, eles são tão abençoadores, como eu posso abençoá-los? E ele, conversando com o seu discípulo disse: olha, a mulher realmente ela é muito rica. Será que a gente pode falar dela em favor do rei? Ela disse: eu não preciso dessas coisas, pode ficar tranquilo. Eu já tenho tudo aquilo que eu preciso.
Mas o servo de Eliseu percebeu que ela não tinha filhos. E ele falou: ela não tem filhos. E o profeta declara e fala: você vai ter um filho. Isso para uma mulher estéril. E a palavra de Deus vai continuando. E você conhece a história. E aquele menino nasce, aquele menino cresce. E um dia ele está trabalhando com o pai. E ele passa mal. E ele vai para casa. E ele tem ali uma morte súbita. E ele morre sem nenhuma explicação. E sabe o que acontece? Aquela mulher verdadeiramente era uma mulher de Deus, porque ela não usou a linguagem terrena, ela não usou uma linguagem humana, ela deixou o seu filho lá no quarto do profeta, até para o profeta lembrar que ela era uma mulher compromissada com o reino de Deus. E ela colocou e foi até ele. E todas as pessoas que a encontravam, até o marido estranhou, mas está tudo bem. Sabe qual era a linguagem dela? Não era uma linguagem de morte, era uma linguagem de vida. E a declaração daquela mulher era: está tudo bem, não tem nenhum problema. E ela foi caminhando, e o Eliseu viu aquela mulher chegando e achou um pouco estranho. E falou para o seu discípulo, que era mais jovem: corre até lá, vai ter com a mulher e pergunta para ela se está tudo bem. Sabe qual foi a declaração dela ali para o discípulo de Elias? Está tudo bem. O discípulo perguntou: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seus filhos, com seu filho? Ela respondeu: tudo bem, não tem problema. Sabe por quê? Ela tinha uma linguagem de vida. E aí ela conversa com o profeta. E aí sim ela abre o coração. Ela falou: não, eu disse que está tudo bem, porque eu creio que está tudo bem. E sabe por que ela foi ter com o profeta? Hoje em dia nós temos muita base para falar a respeito de oração e ressurreição. Mas naquele momento não era algo tão comum. Mas aquela mulher falou: Deus não me deu filhos para desgraça. Deus não é humorista para ficar falando: não tem filho, me deu um filho, depois de eu fazer a vontade dele, e agora ele vai morrer. E ela foi e falou: está tudo bem, eu creio que Deus fará um milagre. E aí ela colocou assim Eliseu numa situação meio complicada. Está tudo bem, você vai lá, você vai orar, e você vai resolver esse problema. E você conhece a história que, da maneira que ela creu, que ela agiu, que ela falou, foi assim que aconteceu. A vida e a morte está no poder da nossa língua. Precisamos usar a nossa língua com sabedoria. Não fale de morte, porque o seu Deus, Ele é vida. E Ele veio para que você tenha vida em abundância. João 10:10, a parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Precisamos mudar a nossa linguagem, não declarar, não falar uma linguagem de morte, mas falar uma linguagem de vida, porque o nosso Deus é a vida e Ele veio para que nós tivéssemos vida abundante. Então nós aprendemos algumas das coisas que nós precisamos abandonar como linguagens humanas, algumas coisas que nós precisamos abandonar da linguagem natural, mas precisamos assimilar a linguagem de Deus. A linguagem de fé é a linguagem de Deus, o nosso Pai. Fale a linguagem de fé de acordo com o que Deus está falando. Nós precisamos observar o que Deus está falando, o que Deus declara na sua palavra, e nós precisamos nos alinhar com essa palavra. Maria disse: aqui está a sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo do Senhor foi embora. Maria havia recebido a revelação de Deus que ela seria quem iria gerar o Salvador. E sabe qual é a declaração de fé que aquela mulher faz? Ela não olha para as suas condições financeiras. Ela poderia virar para Gabriel e falar: Gabriel, acho que você está equivocado. Porque se você está falando que é para o Salvador nascer,
olha, tem algumas coisas aí que precisam. Primeiro, seria melhor que ele nascesse em um palácio. Seria melhor que ele nascesse em outra condição. Ela poderia dar muitas desculpas. Ela se preocupou sim, falando, olha, mas eu ainda não tive relações. Eu estou noiva. Como que vai acontecer isso? E o anjo declara, não, vai descer sobre você o Espírito Santo, ele vai te envolver e você será ali, você vai gerar através do Espírito Santo o Salvador. Diante dessas declarações, ela se alinha com a declaração de Deus. E ela não olha para as dificuldades, porque ela poderia olhar para o anjo e falar, você sabe que se eu aparecer grávida lá em casa, eu vou ser apedrejada. Não é só a questão de me mandarem embora, ter algum problema assim, não. Eu posso ser apedrejada. Mas ela creu na palavra de Deus. E ela falou, mas é Deus que está falando. É o anjo que é o mensageiro de Deus está aqui falando. Então eu só tenho algo a declarar. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não importa o que a sociedade vai pensar. Não importa o que na minha cabeça eu posso achar que vai acontecer. Porque eu creio que se Deus falou que vai nascer de mim o Salvador, não vai acontecer nada comigo. E ela creu, e ela declarou. A nossa linguagem então ela tem que estar de acordo com aquilo que Deus declara. A nossa linguagem tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia declara a nosso respeito. A respeito da nossa igreja, a respeito da nossa cidade, a respeito da nossa nação e das nações. Nós precisamos alinhar. O que a Bíblia diz é a verdade. E nós precisamos crer e caminhar de acordo com as promessas de Deus para a nossa vida. Com convicção. Precisamos falar a linguagem da fé. E chamar à existência aquilo que não existe. Estamos caminhando para o final. Preste atenção. Você precisa ter uma linguagem de chamar à existência aquilo que ainda não existe. Como igreja, isso faz parte do nosso papel. Abençoar e chamar à existência aquilo que ainda não existe. A palavra de Deus declara que tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. A palavra de Deus declara, assim como nós estudamos na terça-feira, no Pai Nosso, é que nós precisamos clamar que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra, como ela é manifesta no céu. É nosso papel, é nossa tarefa, de sermos agentes de atração da vontade de Deus e do reino de Deus para nós. Precisamos trazer à existência aquilo que não existe, através daquilo que nós falamos, cremos. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, nós precisamos declarar e tomar posse. Ter uma convicção. Quero convidar os irmãos do louvor que venham aqui à frente. Essa fé eu sempre penso na questão da gravidez. Chamar à existência aquilo que nós não podemos ver. Quando o médico diz que a nossa esposa está grávida, ou se você é mulher e falou que você estava grávida, você creu naquela palavra. Naquele momento você não segurou seu filho, você não sabia como era o rosto dele, você não sabia nada a respeito daquela criatura que estava sendo gerada, mas você cria que ela ia estar nos teus braços, e aquela fé era tão vívida no seu coração que você sabia até mesmo o prazo. No máximo em 9 meses eu vou ter o meu filho nos meus braços. Lá em casa eu tinha uma fé e uma convicção tão grande de que iria levar 9 meses, que eu deixei para arrumar o quarto do Gabriel na semana que ele ia nascer. E a Tânia louca.
Meu Deus, vai nascer um menino, você não colocou a cortina, não colocou o mosquiteiro, monta pelo menos o berço para o menino dormir. Fica calmo, eu creio, eu tenho fé, ele vai chegar na hora certa, né? E aí, primeiro filho, coração da mãe, você imagina como ficou, a agonia que estava, mas eu estava ali convicto. Mas é algo interessante, você não vê, mas você crê. Você sabe que você vai tocar, que aquilo está sendo formado. Da mesma maneira precisa ser a nossa fé em todas as áreas. Chamar à existência aquilo que ainda não existe, que os seus olhos não podem ver, mas que você tem uma convicção de que em breve você vai estar vivendo aquilo. Só para concluirmos, tire da sua boca, não empreste mais a sua boca para o inimigo. Não murmure, não reclame, não fale das coisas negativas, não seja pessimista, mas use a sua boca em favor do reino de Deus. Use uma linguagem de fé, use a linguagem do Senhor, a linguagem que você entende que Deus tem cuidado de você e que nada vai te faltar. Salmo 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso tem que ser declarado por nós. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. A palavra de Deus não diz que não iríamos andar pelo vale da sombra da morte, mas está dizendo que o seu Deus te sustenta, que Ele cuida de você, e que mesmo quando você estiver andando em dificuldade, olha o que diz: o seu bordão e o seu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus, Ele não dá só um pouquinho para você, Ele faz transbordar. Deus, Ele é radical. Ele fala: eu quero ver transbordar. Você pode ver que tudo para Deus é abundante. Essa tem que ser a nossa linguagem. Ele fala: tudo na palavra de Deus é abundante. É vida abundante. É cálice, eu vou encher que vai transbordar. Sabe por quê? Porque a medida de Deus é assim: boa, sacudida, recalcada e transbordante. Deus, Ele é um Deus extravagante. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No dia da dificuldade, no dia da tristeza, no dia da angústia, comece a lembrar da palavra de Deus e comece a declarar a palavra de Deus. Se naquele momento está tão cinza que você não consegue ver um palmo à frente, abre pelo menos o Salmo 23 e comece a declarar: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, Ele tem cuidado de mim, e Ele vai seguir cuidando de uma maneira transbordante, porque Ele me ama, e eu ainda vou estar habitando com Ele. Certamente eu vou estar repousando na presença do Senhor.